Olá, gente! Hoje eu vou falar sobre Isaías 46, que mostra sobre a queda dos ídolos da Babilônia. E ele começa dizendo o seguinte: Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais. Estes juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Bel era um nome de um dos deuses que significa Senhor. Era o nome do maior dos deuses assírios, que era o princípio do nome do deus Marduk. Então ele era considerado Bel-Marduk, por causa do Senhor Marduk. E depois, com o tempo, esse nome passou a ser associado a nomes de pessoas assírias, a neobabilônicos. Tornou-se nome próprio. E quanto ao Nebo, ele já é um nome de um deus babilônico, que ele tem muito a ver ao conhecimento com a literatura, com a escrita, com a leitura. Era o deus da sabedoria. E quando a Babilônia, ela caísse, aqui mostra que os ídolos seriam postos nos lombos dos animais, junto com as cargas que seriam levadas como apreendidas para o reino que a conquistasse. E assim como a carga se curva sobre o animal, como a carga que nada faz, o ídolo seria posto no animal. Ele se curvaria junto com o animal e não poderia salvar nem a ele mesmo. E pelo contrário, ele entraria em cativeiro junto com o animal e com as pessoas que foram capturadas pelo novo governador, aquele que fez com que a Babilônia caísse. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todos os restantes da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei, e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Aqui o Senhor faz com que Israel se atente, com que a casa de Jacó volte seus olhos e observem isso. Que diferente do ídolo que foi feito, que ele foi fabricado, e que no momento do cativeiro ele foi colocado sobre a carga de um animal e foi levado cativo, o Senhor é diferente, porque o Senhor fez o homem, desde o ventre ele o conhece, desde o ventre ele o escolheu, e ele conhece este homem, inclusive, até a sua velhice, até que os seus cabelos, as cãs, se tornem brancas. Quer dizer, em todo momento da vida do homem, o Senhor está presente. Ele não deixará o homem desamparado em momento nenhum. E não há nada que aconteça com este homem que ele não veja e que ele não possa agir. Então, aqui ele faz a questão de fazer Israel pensar: com quem que vocês vão me comparar? Com esses deuses que são feitos e carregados, cativos? Não, eu estou aqui desde antes, porque eu carreguei vocês, eu fiz vocês e estarei com vocês até quando se forem. É isso que está escrito aqui, que não há
como o homem afastar Deus dele. Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, para que façam um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da tribulação. Pelo contrário, os deuses que são feitos, eles ainda só servem para gerar bens, finanças para o ourives, para o ferreiro que o produz. Porque as pessoas, elas gastam o ouro e a sua prata, pesando em bolsas e balanças, para pagarem os artesãos que vão fabricar os deuses. Então, ao invés de dar qualquer coisa que seja, pelo contrário, esse Deus ainda tira das pessoas algo que elas possuem e não lhes dá nada em troca. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Aqui mostra que o Senhor, desde as épocas passadas, ele não agiu com o homem antes advertisse a ele o que estaria por vir, o que estaria por acontecer. Quando se diz desde a antiguidade, se refere a quando houve o dilúvio. Deus avisou Noé, mandou que ele construísse a arca e veio o dilúvio, mas Deus guardou aquele povo. Quando Abraão seria pai, ele já era um senhor de idade, sua mulher Sara também era. Não havia mais como eles terem filhos. E o Senhor disse que os daria filho. E o Senhor os deu. Quando o Senhor prometeu a Isaac, que também este teria filho, esse tentou por si, a princípio, realizar a obra de Deus. Mas Deus não gosta de ajuda. Ele teve Ismael. Infelizmente, Ismael não é o filho da promessa, então Ismael não tem sobre si a glória específica de Deus. Até que Isaac confiou em Deus e aí veio Jacó. Então, o que acontece? Jacó, ele sabia que ele seria pai de uma grande nação, porque o Senhor já havia prometido Isaac, porque já havia prometido a Abraão. Mas acontece que ele não esperou. Ele desejou tanto tomar a primogenitura do seu irmão e lutou por ela. E depois ele teve que arcar com as consequências do ato mal feito que ele fez, mas que depois de muito tempo se passado, mais de 30 anos mais ou menos, é que ele veio a colher os benefícios que o Senhor o daria. Então aqui mostra o seguinte, que o homem, desde a antiguidade, ele vem sendo advertido por Deus todas as coisas que aconteceriam. Ele já vem ouvindo do Senhor anúncios de coisas que iriam acontecer. E essas aconteceram segundo foram anunciadas. O Senhor não se desviou daquilo que prometeu em nenhum momento. E aqui ele fala que quem é que pode agir como ele? Ninguém.
e fala que ele fará chegar a sua justiça e que esta não está longe e que a salvação que ele tinha que trazer, essa não tardaria. Tanto que ele estabeleceria em Sião o livramento e em Israel a sua glória. Depois desse capítulo 46, que nós ouvimos a mensagem de Isaías sobre a queda dos ídolos da Babilônia, Isaías 47 já fala da queda da Babilônia propriamente dita. E ele começa dizendo assim: desce e assenta-te no pó, ó Virgem filha da Babilônia, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma o mó e moe a farinha, tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Quando ele fala para descer ao pó a virgem de Babilônia, é porque Babilônia, ela era considerada a rainha das nações. Ela não havia outra cidade tão poderosa quanto. Bom, a Assíria poderia até chegar mais ou menos igual, mas não tão poderosa quanto a Babilônia. E quando ele diz que toma o mó e a farinha, tira o teu véu, é porque ali está mostrando que ela passaria a ter momento em que ela seria serva e não mais senhora. Quando manda ergue a tua cauda da tua vestidura e desnuda as tuas pernas e atravessa os rios, é porque ali não há mais glória em que ela anda em carruagens, em cavalos. Pelo contrário, assim como as escravas e as servas que tinham por obrigações fazerem as tarefas, lavarem as coisas no rio, andarem a pé e ajudar na lavoura, essa seria a nova característica da Babilônia. Uma vez que ela se tornaria escrava, ela se tornaria cativa de outra nação. E nenhum homem seria poupado, porque a grande maioria morreria ao poder da espada. Os demais, esses seriam levados como servo. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada senhora de reino. Quer dizer que entra nas trevas, porque a Babilônia cairia no esquecimento. Ela já não seria mais a senhora de nenhum reino. Ela deixaria de ter o seu esplendor. O capítulo continua: muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei na tua mão. Porém, não usaste com ela de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. Quando aqui fala, está mostrando que o Senhor, ele tratou com o povo de Israel de forma tão profunda que ele não fez diferença de outros que pecaram, não. Que ele chegou ao ponto de profanar a herança dele. Quer dizer, ele tocou na herança dele com mão pesada. A herança é a Israel que ele havia separado, menina de seus olhos, e essa foi tratada também com vara. Mas acontece que a Babilônia, ela não se contentou à época de pegar o povo apenas como servo. Ela, em momento nenhum, lembrou-se de ser misericordiosa com os órfãos, com as viúvas e com os velhos. Antes, colocaram sobre ele serviços pesados, tanto quanto colocava sobre os jovens. Ouve isso, pois,
Tu que és dada a prazeres, que habita segura, que dizes contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Quer dizer que Babilônia iria sofrer todo esse castigo, embora ela tivesse muitos deuses, inclusive o senhor dos deuses, que era Merodach, e inclusive Nebo, que era o senhor da arte, da ciência e da sabedoria. Esses de nada ajudariam eles na hora de serem escravos. E os encantamentos, aqueles tanto altares que eles prestavam, aqueles tantos incensos que eles queimavam, agora não serviriam para nada. Porque confiaste na tua maldade e a tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar, pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberá conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar. Somente te virá tamanha desolação, como não imaginavas. Da qual por expiação não poderá te livrar? É porque não adianta, que não haverá sacrifício nenhum que ela preste, holocausto nenhum que ela ofereça, que o Senhor venha aceitar e livrá-la do castigo que virá sobre ela. Porque os encantamentos não servem perante o Senhor. E ela será tratada com tamanha desolação, porque é um fato que jamais ela achou que experimentaria algum dia viver. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não haverá profetas e adivinhos que consigam mais decifrar, olhando para os altos, para a posição dos astros e das estrelas, o que Deus fará com aquela nação. Eles já não sabiam prever e já não sabiam agir em favor daquele povo. Ele, ao contrário, só serviu de engano. E agora que ela nem mais enganada será, nem esses que antes prestavam para predizer as coisas, nem esses mais aparecerão para tentar prever quando ela se recuperará. Assim serão para contigo aqueles que te fastigaste, aqueles com que negociaste desde a tua mocidade. Dispersar-se-ão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Ninguém te salvará. Quer dizer que o povo com quem a Babilônia tanto negociou, fez alianças, fez planos, às vezes de conquistas de outras nações, essas não aparecerão agora para lutar em seu favor. Aqueles que às vezes se juntavam quando havia previsões de que ela seria vitoriosa, esses muitas vezes chegavam para aproveitar dos deleites que ela conseguia por força do seu próprio braço e designava que foi obra divina, mas que não foi dos seus deuses. Agora, nem para se condoer com eles não há de chegar ninguém. Pelo contrário, cada um seguirá o seu caminho. Aqui que está a maior dificuldade da vida das pessoas. Todo mundo gosta de estar presente quando você tem algo a oferecer. Mas na hora que você precisa de ajuda e que você precisa que alguém venha em seu favor, esses não virão. Então, por isso, mais do que nunca,
e deve ficar frisado no nosso coração, no nosso entendimento, de que só Deus é a nossa força e só com Ele nós podemos contar. Amém?